Bom dia, quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana com dicas online. Hoje falaremos de língua portuguesa, mais precisamente sobre o número do substantivo. Na língua portuguesa, os substantivos podem estar no plural ou no singular. Isso aí. Quando a gente fala de número do substantivo, nós estamos falando se o substantivo está no singular. Quando nós encontramos estamos referindo apenas a um ser, ou no plural, dois ou mais seres. Falaremos sobre o plural dos substantivos simples, isso nessa nossa videoaula. Na próxima, nós falaremos sobre o plural dos substantivos compostos. E eu separei algumas dicas que, na verdade, também vocês poderão encontrar no caderno de vocês que eu deixei. Quando o substantivo ele termina com vogal, por exemplo, gato, cachorro, caderno, nós apenas acrescentamos o S. Isso aí, fica essa dica. Se o substantivo simples terminar em A, E, I, O e U, eu apenas acrescento o S. Se ele terminar em R, como é o caso de mar, S, como é o caso de gás, ou Z, como é o caso de raiz, eu acrescento mais o ES. Aí ficaria mar, ficaria sendo mares, gás, gases e raiz, raízes. Se o substantivo ele terminar em M, como é o caso, por exemplo, a gente tem bombom, o que eu faço? Eu substituo, tá vendo aqui, esse tracinho do menos? Eu substituo, eu retiro o M e acrescento o NS. Neste caso, bombom ficaria sendo bombons. Tirei o M, acrescentei o NS. A mesma coisa, se, por exemplo, um substantivo simples terminar em L, eu retiro o L, é o caso que a gente tem, por exemplo, de pastel. Eu retiro o L e acrescento o IS. Pastel fica sendo pastéis. E se ele terminar em N? Se ele terminar em N, eu apenas acrescento o S, que é o caso, por exemplo, que a gente tem de abdômen, que termina em N. Eu apenas acrescento o S. E quando? Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Ele causa assim, um pouquinho mais de confusão. Quando a palavra termina em ão, que é o caso, por exemplo, cidadão, é um erro muito, muito comum, essa questão a respeito do cidadão. Isso por quê? É um erro muito comum, né, colocarem cidadãos. Na verdade, fique com essa dica. Cidadão, o plural dele não muda. Tá lá a palavra cidadão, você vai apenas acrescentar o S. Cidadãos, nada mais. Não muda. Grafia dele comum mais o S, para não haver mais erros. E você pode também, tem casos, por exemplo, em que o ão, por isso que eu falei que ele causa confusão, porque às vezes ele tem a troca por uma letra, às vezes tem uma troca por outra. Ele pode formar também com ons e com uans, que é o caso, por exemplo, no caso aqui do ons, eu posso ter botão. O botão, quando eu vou passar para o plural, botões. No caso de pão, eu faço a substituição e fica pães. O correto, para que você associe, né, essa grafia, é fazer bastante leitura, observação da grafia das palavras, para que não se tenha nenhum erro. E ainda, há aqueles substantivos que não... eles têm a mesma forma para o singular e para o plural. É o caso, por exemplo, de ônibus. Ônibus, temos também lápis.
eles não mudam a grafia. A única coisa que vai determinar se ele está no singular ou no plural é o artigo que antecede ele. Por exemplo, se eu falar assim, o lápis, eu estou me referindo ao singular. Se eu falar os lápis, eu estou me referindo ao plural. O mesmo se atribui no caso do ônibus. Então, fiquem com essas dicas. A língua portuguesa, ela é realmente, às vezes ela causa assim uma certa confusão, né? O mesmo termo que ele se aplica a uma situação já não se aplica a outra. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva com vocês, aproveitando que nós estamos falando da grafia das palavras. Eu corrigindo as atividades de vocês da apostila, foi unânime os erros em uma palavra. Havia para completar maisena com S ou Z. A maioria colocou com Z. Porém, de acordo com a regra que as palavras entre vogais e que possuem o som, elas são empregadas o S porque possui o som de Z. Maisena, o substantivo maisena, deveria ser escrito com S. O que eu acredito que causou assim, uma enorme confusão foi a marca maisena, né? Ele é amido de milho, porque lá na caixinha do maisena está escrito com Z. Mas aquilo ali é a marca. Tem um fundo de propaganda ali. É como, por exemplo, quando você pega Choquito, né? Aquela barrinha de chocolate. Ele não vai estar escrito Choquito com QU. Ele está escrito com K. É uma forma de propaganda. Aí, nesta situação, é válido. Quando existe um fundo de propaganda, você pode não obedecer à regra. Então, eu só estou deixando para vocês, porque de repente você vai pegar a sua apostila e vai assim, nossa, a professora corrigiu errado, maisena está aqui na caixinha com Z. Mas lembrem-se que aquela maisena ali é a maisena, a marca, tá certo? Então, fiquem com as dicas, façam as atividades e nos vemos na nossa próxima dica online. Tenham todos um bom dia.